Este é o poema Nada, é o título do poema, Nada. Ele participou de um concurso nacional de poesias do Banco do Brasil. Poema premiado entre os 40 melhores do concurso nacional do Banco do Brasil S.A., Honestaldo Penaforte, entre 504 poemas concorrentes. Esse aqui é o Albuquerque Alencar, o aprendiz de poeta que participou do concurso com este poema. Aqui são alguns dados dele. José de Albuquerque Alencar Filho nasceu em São Luís do Maranhão, foi criado em Recife, Pernambuco, terra do seu avô, que é Albuquerque, Zósimo de Albuquerque Alencar, né? Adquiriu todas as características de Pernambuco, que é o brincante de Pernambuco, o frevo, as pinturas, tudo, artesanato, escultura, tudo isso que o Albuquerque faz, e diz assim, e atualmente trabalha em Brasília. Antes de ser professor, trabalhou num banco. Dedica-se intensamente à poesia, à composição de contos e crônicas, às artes plásticas, ao artesanato e ao esporte. Atletismo, é maratonista. Então vamos aqui ao poema que ele ficou entre os 40 melhores do Brasil, ganhou 10 livros com o título, né? Honestaldo Penaforte, concurso em homenagem a Honestaldo Penaforte, né? Então vamos lá. Iniciando aqui, Nada, o título, o nome do poema. Poema Nada. Nada pior, nada mais dramático do que o conhecimento do nada, do etéreo, do invisível, do estático. Nada que vem do além, que se faz do nada, nada tem. Nada que quer dizer o inexistente que há dentro da gente, que tudo sente, nada sente. Nada contente, nada pendente, nada de antigamente. Sobrou nada como semente pro delinquente. Nada que passa a ser algo existente. Penso no nada como um vazio dentro da mente. Nada no espaço infinito de um grito. O nada é o próprio vácuo. O vazio que estabelece pousada das almas cansadas, das amarguras das vidas passadas. Nada sozinho é nada. Acompanhado de carinho, cheio de vizinhos, não é só o nada, é mais um pouquinho. Deixa eu subir aqui um pouquinho, gente. Um minuto. Nada, repetindo a penúltima estrofe. Nada sozinho é nada. Acompanhado de carinho, cheio de vizinhos, não é só o nada, é mais um pouquinho. Nada preenchido de multidão, de mundos, estrelas e de coração, não é mais o nada, é tudo. É vida, é universo, é a luz, é a escuridão. Assinado Albuquerque Alencar. E aqui embaixo, quem que aparece aqui? José Martiniano de Alencar Júnior. Lá em cima vocês viram o título do Albuquerque Alencar, é O Aprendiz de Poeta. E aqui nós estamos com o rostinho do José Martiniano de Alencar Júnior, conhecido como José de Alencar, o romancista. Então tá ali o poeta. E aqui os dados dele, ó. José Martiniano de Alencar Júnior, escritor e político brasileiro, nasceu em Messejana, Ceará, em 1829. Gente, por incrível que pareça, meu avô nasceu em 1840, Zósimo de Albuquerque Alencar. Só que o meu pai foi o 10º filho dele, tinha 62 anos quando meu pai nasceu. Então, o meu avô é do século XIX e meu pai nasceu no século XX. E o meu pai casou assim já com uma certa idade e eu sou o 10º filho. Então, não sou velho não, sou um atleta de 50 anos de esporte.
Por que eu não sou velho? Porque eu passei a vida sem fumar, sem beber, praticando todas as modalidades esportivas que vocês possam imaginar. Passei pela maratona, pela corrida, pelo triatlon, pela patinação no gelo, pelo boxe, foram 3 anos de boxe. Consegui 2 títulos brasilienses, 2 títulos da região centro-oeste, vice-campeão do Brasil. Nossa! Mas você é cristão lutando boxe? Tem isso? Nunca dei um soco na rua depois que eu entrei para a academia de boxe. Fiquei muito mais humilde do que era antes, né? Não, eu digo para as pessoas, eu sou feijão com arroz e é fácil eu pedir perdão e desculpa. Um dia eu entrei numa loteria, encostada em um mercado, vinha saindo um rapaz, olhou para mim e eu falei, boa tarde. Ele falou, cerrou os punhos e disse, te conheço não, cara, te conheço não, cara. Eu coloquei as mãos assim, como em oração, me curvei e disse, amigo, me perdoa, é porque eu sou professor e eu tenho essa mania de dar bom dia, boa tarde, boa noite, me perdoe, viu? Aí ele disse, é uma honra para mim. Aí eu falei, muito obrigado, Deus te abençoe, e fui embora. Quer dizer, eu não te conheço não, virou, quando eu disse que era professor, ele falou que era uma honra, mas porque eu fiquei humilde. Então, o boxe me ajudou a ficar mais humilde de tudo. E as lutas que eu tive, quando acabavam as lutas, a gente se abraçava, conversava, não tinha inimigo no boxe, era esporte. Tá, então, continuando aqui. Então, o José de Alencar dizia que ele nasceu em 1829, e o meu avô em 1840. O papai, com 62 anos, nasceu. E eu nasci na fila, em 10º filho. Demorou muitos anos para eu nascer. Por isso que eu sou esse jovem atleta aqui, com 50 anos de esportes. Então, vamos continuar. O José de Alencar faleceu no Rio de Janeiro, em 1877. Ele não era muito velho, não, né, gente? Faz as contas aí. De 30 para 70, dá 40, né? 47. E mais um, porque não é 30, é 29, faleceu com 48 anos. Novo, né? Introduziu no Brasil os romances indianistas, o Guarani, Iracema, Ubirajara. Históricos, As Minas de Prata e Guerra dos Mascates. Publicou inúmeros outros livros e artigos jornalísticos. Teve ainda uma intensa atividade política e chegou a ocupar o cargo de ministro da Justiça. Eu soube que o José de Alencar sugeriu que a língua pátria do Brasil fosse Tupi-Guarani, mas não passou. A corte, na época, não aceitou essa sugestão. Mas ele respeitava demais os indígenas, chegando a sublimar toda os índios e as índias, né? Sublimar todas as tribos com o lado romântico dele. Então, gente, tá aqui o nosso poeminha que ficou entre os 40 do Brasil. E o esporte carrega a gente para ter vida longa e feliz, né? Porque só para vocês imaginarem como é que é uma pessoa vivida e uma pessoa que o pessoal gosta de chamar de velho. Uma pessoa vivida, ela não desiste nunca de nada. No caso, por exemplo, do meu pai, ele trabalhou de 14 anos até 86. O que vocês acham? Foi 72 anos de trabalho. Começou no Cais do Porto em Manaus, trabalhando com cargas de navio, estudou, entrou para o Correios e Telégrafos, foi jornalista e depois se formou em Direito e foi ser procurador da República. E aqui em Brasília, em 75, acho que foi 75, ele se aposentou por idade, né, como procurador, e ganhou a medalha de ouro por 50 anos de serviço à nação, feita na Casa da Moeda, entregue pelo presidente Médici. Ele parou? Não. Eu vi meu pai lendo um jornal com a cara triste, eu falei, pai, o que está acontecendo? Que cara é essa? Ele,
Meu filho, eu estou desempregado. Eu falei, pai, você já trabalhou tanto. Aí ele trabalhou depois de que aposentou-se por idade, né? Ele trabalhou até 86 anos. Fez um contrato aí com GEIPOT, Ministério do Transporte. Depois, e também andou advogando no setor comercial sul. Então, ele, o espírito era sempre jovem. Eu não via ele como um velhinho, né? Eu via ele como um jovem que luta. Quando falava em velhice, eu falava, pai, o senhor está novo ainda. Ele falou, meu filho, quem não morre novo, de velho não escapa. Ele era o homem mais bem-humorado que existiu na face da terra. Ele acordava 12 filhos declamando poemas, porque se diz que o cearense, quando não é poeta, é humorista. Vocês examinem aí o Brasil, a quantidade de humoristas que saíram do Ceará, né? Então, gente, eu estou aqui muito feliz de ter achado esse meu poema, que é antigo, um pouco antigo. Eu era bem novinho quando escrevi. E tudo bem, que vai para todas as pessoas que me consideram, porque eu trabalhei com meus alunos honra por honra. E vou dizer uma coisa aqui. Quando eu casei, eu era um bancário. E depois tive que pagar a faculdade do CEUB por 5 anos para me tornar professor. E na época que eu era bancário, eu dei 2 anos de aulas particulares de graça na Cidade Ocidental, porque eu achava que ensinar, como era um dom tão natural meu, eu achava que ensinar era uma coisa assim como se fosse apóstolo, né? Apostolado, caridade. Aí depois, mais tarde, que eu fui ganhar dinheiro no primeiro contrato com a Secretaria de Educação e depois como professor concursado. Mas um dia eu mostrei assim para mim mesmo e para todos a minha vocação de professor, né? Qual é a minha vocação de professor? É que eu estava numa parada de ônibus, esperando o ônibus, né? Até mesmo para ir para a escola, né? Aí de repente chegaram vários alunos lá na parada e eu vi eles conversando, dizendo, cara, hoje a prova é de quê, hein? Rapaz, a professora falou que vai cair pronome. Aí eu peguei e falei, gente, eu sou professor, quer que eu fale alguma coisa de pronome? Gente, comecei a explicar para aqueles meninos tudinho, enquanto o ônibus não vinha, era Sobradinho 2 o ônibus, hein? E eu ia pegar para o posto e depois pegar para Fercal, área rural. Aí o que acontece? Expliquei. Aí quando chegou o ônibus deles, obrigado, professor. Aliás, eu entrei no ônibus Sobradinho 2 também, porque eu descia na curva da Fercal para Sobradinho, né? Aí tem um posto de gasolina bem grande. Ali eu desci e fui atrás do Boa Vista. E aí, algum tempo depois, talvez um mês, encontrei com um desses rapazes numa parada. Ele disse um negócio que eu fiquei muito feliz. Professor, aquela aula que o senhor deu na parada de ônibus, eu acertei tudo na prova. Eu estou falando a verdade, viu? Eu dou minha palavra com a mão na Bíblia, eu fiquei feliz. Não sei se os outros se saíram tão bem como este que me falou. Então, a vocação de professor, um dia eu estava dentro de uma loja, acho que era Lojas Brasileiras, olhando algumas coisas, aí uma moça perguntou assim, ei, e esse aqui tem mais barato? Um objeto lá, né? Aí eu olhei na prateleira, fui procurando, falei, não, o preço só tem esse aqui. Aí ela, e esse aqui não sei o quê? Perguntando coisas que estavam na prateleira, eu fui explicando. Daqui a pouco ela olhou para mim e falou, o senhor trabalha aqui? Eu falei, não, eu sou professor. Aí ela, me perdoa como? A senhora não me bateu, não me xingou, não fez nada? A pessoa perguntou, a gente explica. Essa é a vocação do professor. Ou procura ajudar, se não souber o assunto. Eu tenho professor que faz isso. O aluno faz uma pergunta muito difícil, ele diz, olha, eu vou pesquisar, amanhã eu te trago a resposta. Porque nós não somos super-humanos, né? Nós somos humanos apenas.
normais. Então, fiquem com Deus, viu? E Deus que abençoe a todos. E o meu slogan eu falo para todo mundo. O meu slogan é Jesus. 24 horas de alegrias com Jesus. Esse é meu slogan. Deus abençoe a todos que acessam esses vídeos, porque quando eu partir desse mundo, terei deixado alguns arquivos para a posteridade, que são meus filhos e os netos, e os amigos e a esposa. Então, felicidades, a ideia é essa. Tchau.